Sejamos todos muito bem-vindos a mais uma exposição da Sociedade Espírita Paulo de Tarso. Hoje nós vamos estudar a pandemia e a reforma íntima. Que o Mestre nos guie e nos abençoe sempre, nos dando ânimo e coragem para perseverarmos no caminho do bem, mantendo a paciência, a mansuetude, a confiança e a alegria de viver. Que assim seja. No livro O Espiritismo e a Pandemia, de diversos autores, organizado por Maria Elizabeth Barbieri, nos diz Gabriel Salum, que é atualmente o presidente da nossa Federativa Espírita. A consolação tão necessária aos corações aflitos diante dos flagelos precisa advir sempre da compreensão racional do quanto ocorre a cada um de nós, da percepção de causas e efeitos oriundos do emprego da liberdade e especialmente do entendimento do propósito das experiências existenciais. O livro, O Espiritismo e a Pandemia, consiste em um esforço de caridade e empatia, dirigido a quem? A espíritas, a adeptos de outras religiões, a incrédulos também, e a todos quanto queiram fruir do refrigério e do fortalecimento íntimo que a doutrina espírita é capaz de nos oportunizar, principalmente nas horas mais difíceis. Cuidar de si, do corpo e espírito, e cuidar do outro sempre foram medidas de equilíbrio e felicidade. A caridade para consigo mesmo. A caridade eu tenho que começar por mim mesmo. E com o próximo. Sempre foi e sempre será o caminho seguro e imperturbável para o progresso e para a paz que todos nós almejamos. Agora, o enfrentamento de pandemias por parte da humanidade terrestre não se constitui nenhuma novidade. Não estamos tendo um momento diferente, novo. Diversos agentes infecciosos trouxeram para a espécie humana avassaladoras calamidades desde tempos imemoráveis. Vamos dar alguns exemplos. A lepra, a peste negra, a bubônica, a tuberculose, a gripe espanhola, a gripe aviária, a gripe suína, entre muitas outras. Provavelmente em momentos de outras encarnações que aqui estivemos. Mas tudo que nós passamos fica gravado em nós, no nosso perispírito. O objetivo do trabalho do Cristo e de toda a sua vasta equipe de trabalhadores, que são muitos, que inclui os da última hora, é o de transformar o mundo do egoísmo no reino do altruísmo e do amor. Então, de vez em quando, é necessário dar uma sacudida em nós para despertarmos do porquê estamos aqui. Então, fomos convocados a servir livremente ao Mestre nesta tarefa de regeneração e reconquista da terra
para o Criador, cujo excelso pensamento gerou o mundo que legou ao homem, para o desenvolvimento moral e intelectual através do amplo e progressivo exercício da liberdade. As provas que surgiram para a humanidade a partir do advento da pandemia do Covid-19 têm a função de fazer-nos avançar no entendimento de que a cooperação deve superar o quê? A competição. Que o amor e a união devem sobrepujar o ódio. Que a solidariedade e a fraternidade universais são o verdadeiro caminho para o bem-estar de todos nós. Outro sim é oportunidade para o desenvolvimento da pessoa no processo de individuação. Então, olhar para nós como indivíduos e ver como eu estou me sentindo, como eu estou agindo, como eu estou pensando nos momentos que estamos vivenciando. A proposta de transformação íntima, ela expressa conhece-te a ti mesmo. A gente já se conhece? Já sabemos quais são as reações que eu terei mediante um fato que surge de repente? E é uma tarefa de renovação interna do ser humano, que se refletirá no nosso orbe, no nosso planeta. Conforme foi profetizado por Jesus, quando disse para todos nós que os mansos herdarão a terra. E como é que eu estou neste momento? Quando eventualmente nos sentimos perdidos, e que sentimos muito perdidos no início do Covid-19, como humanidade, toda a humanidade vivenciou, sem encontrarmos as vias de saída desse contexto desafiador, porque não sabíamos como íamos sair dessa, encontramos no Consolador prometido por Jesus, de fato, a perspectiva pelo qual podemos aprender e também progredir, encontrando no novo coronavírus não mais um inimigo. Que interessante isso, não mais um inimigo a ser combatido, mas uma oportunidade de ascendermos coletivamente. Então, não é mais individualmente viver somente a minha vida com os meus, é coletivamente. E o Espiritismo nos permite compreender a realidade que vivemos e também imprimir nas nossas trajetórias individuais o mesmo movimento de mudanças e progresso que nos cabe realizar. A pandemia, então, é uma ferramenta da divindade para nos auxiliar no afloramento dos valores morais que devem reger a vida. E neste momento estamos a observar como cada um está a agir e reagir. O vírus permite a partida acelerada tanto daqueles que já encerraram suas experiências nessa jornada,
como dos que já não apresentam mais afinidade vibratória com a mudança que se opera. Estamos falando, então, dos desencarnes. O fluxo, então, das desencarnações é intenso. Mas que a gente não tem observado que, em contrapartida, o de encarnações também está sendo intenso. Retornam à casa, pátria, terra, aqueles que já trazem consigo um nível de progresso moral compatível com o contexto da regeneração em que o planeta está sendo submetido. Mas também voltam compulsoriamente, forçados de uma certa maneira, diante das últimas oportunidades de seguirem acompanhando a evolução do planeta. Então, muitos espíritos estão reencarnando compulsoriamente para despertarem para as mudanças. E todos necessitam do lar como escola, onde os pais trabalham como os artífices a moldar os caracteres morais. Olha a responsabilidade dos pais, os quais nortearão as inteligências. Então, a vivência do amor no núcleo familiar, orientada pela pedagogia gentil, firme e assertiva, seguindo os ensinamentos de Jesus, é a grande ciência da paz. A própria ciência humana já descreve, através de diferentes disciplinas, a importância e potência do tratamento digno da infância, abolindo práticas antigas de castigos, recompensas, violências físicas, verbais e também as psicológicas. A educação, conforme os princípios trazidos por Jesus, é a grande ferramenta de transformação do ser humano e de suas vivências infelizes em múltiplas existências. A construção de um novo patamar evolutivo para, obrigatoriamente, pela missão dos pais, olha, a missão dos pais, em de fato conduzirem a Deus essas almas que chegam, a aproximar de Deus os ensinamentos. Talvez nunca tenha sido tão necessário investirmos na harmonização dos lares e na preparação de pais e mães. E é aí que entra a reforma íntima. Lembram que o tema da exposição é a pandemia e a reforma íntima. Já sabemos que nada acontece ao acaso. Você que está agora a nos ouvir não é por um acaso. Algo temos a aprender sempre. Pois no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. E o que Jesus disse? O conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba
de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Fé e esperança é o que mais estamos necessitando neste momento. O tema do encontro de hoje, e como eu acabei de falar, a pandemia e a reforma íntima, já nos esclarecemos que as pandemias têm por objetivo transformar o mundo do egoísmo no reino do altruísmo e do amor. Então, para que possamos sairmos melhores desta pandemia do Covid-19, é necessário fazermos mudanças em nós mesmos. É bom trabalharmos a nossa reforma íntima, olharmos para nós. Por isso estamos muito mais em casa. Mas o que é reforma íntima, exatamente? É uma transformação interna, pessoal para melhor. Não depende do outro, depende somente de mim. É a depuração da personalidade e a purificação do espírito. A reforma íntima, ela serve para que possamos nos reprogramar de maneira positiva, focando nossas imperfeições que devem ser modificadas, transformadas. Essa mudança é importante para o homem, independente de religião, filosofia ou credo. Esse processo é árduo, requer persistência, vontade, autocrítica, olhar para si e foco. Geralmente tende a ser dolorosa a transformação de antigos hábitos negativos, transformando-os em positivos. Mas é preciso ter persistência. A reforma é justamente para que possamos melhorar os alicerces do caráter, do ser, do existir. Portanto, ela é valiosa, sim. Além de tudo isso, o amor é a palavra-chave para tal transformação. Quando damos início à nossa reforma, enxergamos a vida de outro ângulo. Temos uma noção melhorada das pessoas ao nosso redor. É começar a observar o que há de bom em cada um. Com a atitude certa, veremos que o amor aflora em nossos corações, modificando pensamentos e atitudes. Desta forma é que surgem com tamanha beleza a bondade, a generosidade e a caridade. Nesses momentos, observando a necessidade de falta de alimentos, quantos irmãos com dificuldades, isso desperta em nós o ajudar. O importante é sermos pessoas melhores, para que outros possam tomar isso como exemplo. Assim, motivados, cresceremos juntos, formando a Terra um lugar melhor para se viver. Mas o que é esta depuração da personalidade e purificação do espírito? Bem, a resposta que o livro nos dá.
A depuração da personalidade consiste em aperfeiçoar o eu, que construímos em volta de nossa sociedade e a noção que temos de si próprios. Começar a nos observar. Resumindo, depurar a personalidade é torná-la mais positiva, conectada ao amor incondicional. Deste modo, a purificação do espírito faz parte da consciência de ser imaterial. Essa purificação é focada na consciência e sabedoria de existir e fazer parte de algo que não é carnal, que vai além da estrutura física que conhecemos. É nos conectarmos com o amor de maneira consciente. Se perguntarmos para as pessoas o que é um mundo melhor para todos, provavelmente a maioria irá focar no amor. Mas como? Primeiro, dizem que gostariam de um mundo sem miséria, sem guerra, sem doença, sem sofrimento e etc. Lá se vai. Vimos isso como uma frase que diz que, se houver o verdadeiro amor entre os seres, não haverá guerra, nem miséria, nem sofrimento. Mas quando pensamos em mudar o mundo, não olhamos para dentro de nós mesmos. Queremos que o outro faça alguma coisa, que o outro resolva por nós, que tome alguma atitude, enquanto esperamos sentados, achando que estamos com a razão de cobrar. E nós? Não nos cobramos nada? Não devemos deixar de aproveitar a vida, mas valorizá-la de maneira que não haja tanto sofrimento. Por isso, a reforma íntima é tão importante para darmos atenção aos aprendizados que têm como proposta a generosidade, o amor, a caridade, o perdão e a amizade entre todos nós. Acreditem que evoluiremos moralmente até que o amor incondicional entre os seres seja real e cresça cada vez mais. Comece agora, então. Comece por você. Torne-se melhor a cada dia. Não precisa correr, porque agora estamos justamente neste momento sem ter correrias. Dê o primeiro passo, até que se torne mais forte para subir mais um degrau, para mais uma etapa. Anote as imperfeições próprias que são contrárias ao amor, à caridade, ao bem do próximo. Todo dia, dê uma olhada naquilo que você precisa vencer e como vencer. Mas tem que ser, sendo honesto consigo mesmo. Não ignore a opinião das pessoas que não gostam do seu jeito de ser. Coloque na lista até a imperfeição que elas comentam e que você nem mesmo acredita ou aceita que tem. Tente, se esforce,
Talvez você não esteja dando a importância necessária e nem conheça a si mesmo de forma abrangente. As palavras que tornam tudo mais difícil são as negativas egoísmo e orgulho. Tudo que gera essa negatividade deve ser analisada da melhor maneira que você puder neste momento. Se você lutar contra elas, obterá uma reforma íntima com alicerces fortificados e poderosos. Poderá galgar maiores objetivos na melhora de si mesmo. Vencerá vícios de comportamento, atitudes negativas, pensamentos destrutivos e muito mais. Mas não carregue uma cruz maior do que você possa suportar. Lembre-se que tudo em exagero é prejudicial. Comece aos poucos, mudando aquilo que pode. Quando você vê os próprios defeitos e se modifica, tende a ser mais compreensivo com os que te rodeiam. É importante trabalhar as imperfeições e fraquezas, uma de cada vez, de acordo com as necessidades, o preparo e a possibilidade de cada pessoa. É preciso reconhecer em si mesmo o que deve ser reparado, modificado, para que possamos evoluir e estarmos cada vez mais perto da sensação de viver em Deus e, claro, felizes. Então, o que é necessário para sermos verdadeiros cristãos? É necessário tão somente que sacrifiquemos o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade em benefício do próximo. Aprendamos a nos amar. Assim sendo, conseguiremos amar o próximo. Para isso, sejamos caridosos primeiro conosco, educando os nossos pensamentos. Vigiemos a nossa palavra, para que da nossa boca nada saia de negativo. Cuidemos de nossas mãos. Ela é a ação no trabalho. E ela realiza benefícios da caridade. Tornemo-nos o homem de bem, sendo justos, bom, humano, solidários, tendo fé e confiança em Deus Pai. Eu vou encerrar agora com uma mensagem de Chico Xavier, que ele diz: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Chico Xavier. Que Jesus nos abençoe, nos guie nesses nossos propósitos de mudança, da reforma íntima. Que perseveremos com amor, confiando nele todo dia. Que assim seja.